Enquanto pesquisadores e autoridades de saúde pública se esforçam para aprender o máximo possível sobre esse novo vírus, com que facilidade ele se transmite entre as pessoas e quão mortal ele é, o medo toma conta da cidade de 11 milhões de habitantes na China. A doença responsável é causada por um tipo de coronavírus que nunca infectou pessoas antes deste novo surto. Os hospitais estão lotados. Pessoas se trancam em suas casas e os médicos correm contra o tempo. Os coronavírus compõem uma família de vírus que vivem principalmente em animais. Os morcegos são os favoritos. Mas também incluem cepas que contribuem para o resfriado comum nas pessoas. Somente agora, recentemente, eles se tornaram mais ameaçadores, causando 2 pandemias globais e mortais nas últimas 2 décadas. Síndrome respiratória aguda grave, o SARS, de 2002, e a Síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS, em 2012. A cada novo surto, acrescenta uma nova urgência e a questão de saber se as autoridades de saúde pública estão preparadas para combater esta doença e impedir que ela avance e se espalhe pelo mundo inteiro. Até o momento desta matéria, segundo a Organização Mundial da Saúde, o novo coronavírus já matou mais de 100 pessoas e adoeceu mais de 6 mil em 18 países. Infelizmente, este número pode aumentar. Mas o que provocou esta epidemia com fortes tendências de se tornar uma pandemia? Será culpa dos morcegos? Dos costumes culinários chineses? Ou falhas do governo? Será que as autoridades chinesas subestimaram a força deste novo coronavírus e não emitiram um alerta nacional e internacional deste perigo iminente? Olá, meus amigos, eu sou o Júnior Lutero de Alcântara, jornalista e documentarista. Lembrando que este é um vídeo de caráter informativo e nele apresentaremos apenas os fatos. A nossa análise será baseada somente nos acontecimentos e dados coletados até o momento que foram divulgados não só pela Organização Mundial da Saúde ou pelo governo chinês, mas também e principalmente por muitos civis, médicos locais e jornalistas correspondentes e ou independentes que estão na China, que inclusive divulgaram informações que, segundo essas mesmas fontes, o governo da China tentou abafar. Esta matéria não possui nenhuma motivação política ou ideológica. Portanto, nossa análise será imparcial, porém 100% realista. O julgamento dos fatos deixamos a critério de cada espectador. O like fica à sua preferência e o sininho é serventia da casa. Agora, em 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou essa situação como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, que envolve o monitoramento e contenção mais rigorosos de pessoas infectadas. E o presidente da China, Xi Jinping, certamente está tratando o caso do novo coronavírus apenas como uma emergência nacional. Ele ordenou uma quarentena sem precedentes de Wuhan, proibindo viagens de dentro e fora da cidade em 22 de janeiro. Alguns dias depois, ele estendeu a quarentena a uma dúzia de cidades na província de Hubei. Xi Jinping também deu o passo em comum, de estender o feriado oficial do Ano Novo Lunar para desencorajar milhões de pessoas a voltarem ao trabalho e assim evitar novas infecções dentro da China. Mais rápido que o próprio vírus, é claro que o medo se espalhou pelo mundo. Nos Estados Unidos, os aeroportos designados instituíram rapidamente programas de rastreamento para identificar passageiros em voos originários de Wuhan com sinais de febre, tosse ou dificuldades em respirar, e assim direcioná-los imediatamente para as enfermarias de isolamento hospitalar. Várias companhias aéreas cancelaram voos para a China. As bolsas asiáticas, que não estavam fechadas para o Ano Novo Lunar, simplesmente despencaram. Nos Estados Unidos, Europa e Ásia foram relatadas escassez de máscaras protetoras. O surgimento de um novo vírus infeccioso e poderoso, para o qual ainda não existe uma vacina, é claro que vai assustar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a humanidade está bem mais equipada para combater esse tipo de surto do que antes.
Bom, novas tecnologias, especificamente aquelas que possibilitam o sequenciamento de modelo genético de qualquer ser vivo, finalmente está nos dando alguma vantagem significativa contra vírus. Podemos mapear o genoma de um vírus, por exemplo, que fornece pistas valiosas sobre como ele se espalha e nos ajuda a descobrir como o nosso sistema imunológico pode combatê-lo da melhor maneira. As melhores mentes científicas do momento estão fazendo exatamente isso com os coronavírus, na esperança de que as epidemias não tenham chance de se transformar em pandemias. A questão agora é a rapidez com que podemos transmitir esse conhecimento para todos os cantos do mundo, especialmente para a China, onde, em alguns lugares, o fluxo de informações é rigidamente controlado por um Estado que agiu de maneira irresponsável assim que surgiu o surto do coronavírus. Pesquisadores de Londres e Hong Kong já alertaram que Pequim subestimou drasticamente o número de casos em Wuhan quando tudo começou. Há um senso comum de que, para qualquer surto de doença, a melhor estratégia é sempre a transparência. Mesmo levando em consideração o potencial do pânico, você precisa que as pessoas estejam preparadas. Com um governo tão opaco quanto o da China, não houve essa transparência que poderia ter evitado o avanço geográfico da doença. Essa é a verdade. Bom, os coronavírus, na verdade, eles não são tão raros assim. Você pode ter um agora e simplesmente não saber que tem. Dependendo do ano, entre 10% a 30% da carga anual dos resfriados pode ser atribuída a alguma espécie de coronavírus. É por isso que, até o início dos anos 2000, a comunidade científica tratava os coronavírus de uma forma menos alarmista e prestava relativamente pouca atenção a eles. 20 anos depois, as pessoas não pensavam em termos de coronavírus como possíveis causas de pandemias ou doenças respiratórias. Isso mudou em 2002, quando o SARS atingiu a China, assim, de uma maneira avassaladora. Das 8 mil pessoas que foram confirmadas com a doença, 10% morreram, despertando especialistas em saúde pública para os perigos de um vírus que saltou de morcegos para gatos e cães e depois para as pessoas. Em Wuhan, as autoridades acreditam que esse vírus deu um salto de mutação no mercado de Huanan. Fileiras de barracas abrigavam inúmeros fornecedores de animais exóticos e selvagens para consumo humano. Todo tipo de bicho você encontrava por lá. O movimento entre espécies é o que deixa os especialistas em vírus preocupados. Por causa das suas cópias genéticas que são meio desleixadas, os vírus sofrem mutações o tempo todo. Para alguns especialistas, esse surto que aconteceu agora em Wuhan poderia simplesmente ter sido evitado. Por exemplo, Raphael Barrick, professor de epidemiologia da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, nos Estados Unidos, e especialista em sequências genéticas de coronavírus, trabalha com pesquisadores chineses desde 2002 para entender melhor essa família de vírus e como seus membros infectam células humanas para causar grandes doenças respiratórias. Sim, mas e aí, a culpa é dos morcegos? Sobre os morcegos, Barrick e sua equipe extraíram uma série de coronavírus que variavam geneticamente da SARS entre 2% e 12%. Essas diferenças sugeriam que algumas estavam preparadas para saltar de morcegos para pessoas, sofrer mutações e causar doenças graves. E há tempos, Barrick estava tentando alertar sobre esse perigo. Veja o que ele disse. Fizemos fortes previsões de que esses coronavírus estavam prontos para reaparecer em populações humanas. Em dezembro, essa previsão se tornou uma realidade, quando uma misteriosa doença, semelhante à pneumonia, começou a se espalhar na cidade de Wuhan. E adivinha que doença é essa? Pois é. Não é um mistério como as autoridades devem responder a uma nova doença infecciosa. A história nos mostra alguns exemplos claros disso, inclusive de milênios atrás, Bom, a febre tifoide atingiu Atenas em 430 a.C. E o que eles fizeram? Isolaram os doentes. A peste negra na Europa, em 1300, que matou 1 em cada 3 pessoas naquela época, também foi tratada com isolamentos.
Outro exemplo mais recente. A gripe espanhola de 1918 também forçou as autoridades a fazer o mesmo. Ora, com isso, a história nos mostra que o isolamento e a quarentena foram as formas mais eficazes de conter um agente infeccioso altamente contagioso e impedi-lo de dizimar toda uma população de pessoas. No entanto, na China, essas lições nem sempre foram seguidas, apesar do recente legado da SARS. Embora os cientistas da China tenham identificado rapidamente o novo coronavírus, as autoridades de saúde pública demoraram a aconselhar as pessoas sobre a melhor forma de se proteger. O presidente Xi Jinping levou quase um mês após os primeiros casos surgirem em Wuhan para finalmente abordar publicamente a crise de saúde. E as autoridades locais de saúde dizem que esse atraso provocado pelo presidente deixaram elas de mãos atadas. Veja o que o prefeito de Wuhan, Zhou Xiaowang, disse em 27 de janeiro em uma entrevista. Como funcionário local, eu só podia divulgar informações depois de ser autorizado pelo governo central. Muitas pessoas não entendem isso. Agora vejam que interessante. Em um relato à imprensa internacional, a esposa de um médico que trabalhava em um hospital de Wuhan disse que o seu marido havia sido instruído pelo governo chinês a não revelar a situação do coronavírus a ninguém. Essa estrutura de liderança de cima para baixo, né, essa hierarquia meio louca que tem lá no governo de Xi Jinping, deixa os departamentos de saúde locais com pouca autoridade para emitir alertas ou tomar qualquer ação, atrapalhando os departamentos de saúde pública e a preservação de vidas humanas. Agora vejam que situação, né? Os condutores de trem foram instruídos inicialmente a não usarem máscaras de proteção para evitar gerar mais pânico nas pessoas, né, nos passageiros dos trens, apenas alguns dias antes do sistema ferroviário ser desligado por conta da doença. Ou seja, as pessoas não perceberam a gravidade da situação porque eles, o governo chinês, pensaram que o vírus era controlável e não contagioso. O governo não publicou os fatos a tempo, e eles não conseguiram controlar a epidemia. Outro ponto importante, né? Diagnosticar uma doença é uma coisa, mas tratá-la é outra. E criar uma vacina ou medicamento levará bastante tempo. Para descobrir exatamente quais proteínas o vírus está usando para causar os seus estragos, é necessário produzir um DNA sintético de alta qualidade a partir do genoma viral. Algo que apenas algumas empresas são capazes de fazer e é um processo que leva cerca de 10 dias no mínimo e ainda pode dar errado. Então, os pesquisadores precisam produzir proteínas a partir desse DNA. Sem essas proteínas do genoma viral, você não pode testar quaisquer anticorpos ou compostos de drogas para poder combater o vírus. No entanto, mesmo que os pesquisadores identifiquem um potencial medicamento para esse novo coronavírus, testar sua segurança e eficácia pode levar meses, talvez até anos. Bom, para acelerar esse processo, os cientistas estão usando algumas novas tecnologias. Por exemplo, as células-tronco podem ser persuadidas, por exemplo, a produzir altos volumes de células pulmonares humanas a fim de estudar como um coronavírus como esse pode interagir com elas, né? E culturas celulares tridimensionais que imitam em um laboratório o ambiente físico e molecular do corpo humano poderiam substituir alguns estudos iniciais de segurança humana, criando uma maneira mais acessível e eficiente de testar a segurança de um tratamento, né? No entanto, ainda há muito sobre esse novo coronavírus que surgiu lá em Wuhan, né, que os pesquisadores simplesmente não conhecem. Não está claro a facilidade com que esse vírus se espalha de pessoa para pessoa, ou por quanto tempo é o período de incubação. E há relatos de autoridades de saúde chinesas, né, de que ele pode ser transmitido por alguém que está infectado, mas não apresenta nenhum sintoma da doença. Ou seja, meus amigos, estamos lascados e que Deus nos proteja, que Deus abençoe a população chinesa e proteja aquele povo, né, e que
essa doença não se espalhe mais, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu mantenha vocês mais informados sobre a atual situação desse coronavírus, é só falar aí nos comentários, tá bom? Eu estava elaborando aqui um vídeo mostrando os dados geográficos de onde esse coronavírus começou, como ele se espalhou, onde ele está mais intenso. Eu pensei em trazer aqui para vocês, né? Mas eu acabei desistindo. Não sei se vocês quiserem, eu posso trazer no próximo vídeo. Comenta aí que a gente fala, tá? Tem um mapinha assim que eu posso mostrar para vocês e a gente pode falar em aspectos geográficos, né? Sobre o avanço deste novo coronavírus. Lembrando que você pode ajudar o canal enviando o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês. Shalom.